Na esquerda aqui nós temos indivíduos que são fanáticos, religiosos, fundamentalistas. E esse é o quadro tempo real da reação em cadeia de polímeros sobre o agente VMAT2. Aqui nós temos... Só um minuto, deixe-me completar. Então, aqui nós temos indivíduos que não são religiosos fundamentalistas. E vocês podem ver que há uma expressão bastante reduzida do gene VMAT2. Outra evidência que contribui com essa hipótese para o desenvolvimento deste projeto. Você está dizendo que se espalharmos esse vírus, nós vamos eliminar os indivíduos que morrem em um bombardeio e que vão ao mercado e explodem tudo? Nossas hipóteses são que essas são as pessoas fanáticas e que têm uma expressão predominante do gene VMAT2 e que, vacinando-as contra isso, vamos eliminar esse comportamento. Nós temos alguns dados muito notáveis nesse próximo slide. Aqui nós temos duas ressonâncias magnéticas funcionais. Esses são dois indivíduos diferentes com duas expressões diferentes do VMAT2. Em cima está o indivíduo que é um religioso fanático. E como repetimos antes, que tem altos níveis do VMAT2. Agora esse indivíduo abaixo, que possui baixos níveis do gene VMAT2, essa pessoa que descrevemos como não religioso. Para cada um foi lido um texto religioso, onde nesse indivíduo acendeu o lado direito frontal, mostrado aqui. E esta é a parte do cérebro que está associada com a teoria da mente, e que tem a ver com a intensidade de crenças e desejos. E mais contraste aqui está o indivíduo que não é descrito como religioso. E quando vemos que aquele texto religioso que você vê e que está esta parte do cérebro chamada insula interior acende, esta é a parte do cérebro que está associada com a aversão ou desagrado ao ouvir algo. Você está dizendo que se fossem feitas tomografias, poderia determinar que supostamente te colocaria uma bala na cabeça? Então, os dados que eu estou apresentando aqui é completamente o conceito do que estamos propondo. Eu acho que nós não vamos propor fazer tomografias ou ressonância magnética nos indivíduos lá no Afeganistão. O vírus irá imunizar contra esses genes VMAT2 e terá o efeito visto aqui, que é essencialmente transformar um fanático em uma pessoa normal. E nós achamos que vai ter grande repercussão. O que você me diz se isso fosse disperso no ar? Nos testes que temos feito até agora, temos usado o vírus respiratórios, como o vírus da gripe. E acreditamos que era uma maneira satisfatória de conseguir exposição de maior parte da população. Muitos de nós, é claro, fomos expostos a esses vírus. E nós estamos bastante confiantes que este será um projeto muito bem sucedido. Isto é fascinante. Qual é o nome desse projeto? O projeto se chama FUNVAX, que é a vacina para o fundamentalismo religioso. Você tem uma proposta? A proposta acabou de ser apresentada. Eu acho que os dados que eu tenho mostrado aqui hoje podem apoiar o desenvolvimento desse projeto. E achamos que é bastante promissor. Como você viu, este relato, este vídeo que acabou de ser apresentado, deixou bem muito claro que não só o poder religioso, mas também os senhores do mundo, os governantes do mundo estão unidos para frear, intimidar, calar o sincero povo de Deus. A pergunta que se faz nesse momento, ainda dando continuidade
ao esclarecimento daquilo que nós estamos vendo nesses dias decisivos acontecendo tão claramente, que foge, que sai dos bastidores secretos e vem a lume, e nós então estamos conhecendo, sabendo o que estão tramando contra os fiéis filhos de Deus que são sinceros, que obedecem a sua palavra. Você é um cristão fundamentalista? Será que você é um cristão fundamentalista? Você viu o que vão fazer com os fundamentalistas? Gente, é sério demais. É muito sério. Sabe, recentemente o Papa ele concedeu uma entrevista à revista espanhola La Vanguardia, e isso aconteceu em 2015, e nesta ocasião foi feita uma pergunta intrigante que arrancou dele uma resposta surpreendente. E a pergunta que o repórter fez foi a seguinte, abre aspas: o que você pensa sobre o fundamentalismo? E essa foi a sua resposta. Fecha aspas, essa foi a sua resposta. Abre aspas. Ele diz: um grupo fundamentalista, apesar de poder não matar ninguém, apesar de não golpear ninguém, é terrível que diz, é violento. A estrutura mental dos fundamentalistas é violência em nome de Deus. Note que ele está falando de fundamentalistas não daquele tipo lá do Irã, daquela região ali, dos fundamentalistas xiitas e etc, que estão naquela região, que tem os homens bombas. Não, ele está falando de fundamentalistas advindo de qualquer movimento religioso cristão. E ele está dizendo que apesar de ele não matar, né? Apesar de não golpear ninguém, ele é violento. A estrutura mental dos fundamentalistas, torno a repetir as palavras dele, é violência em nome de Deus. Então, se você defende uma doutrina, uma verdade que vai de encontro a dogmas da Igreja de Roma, vai de encontro às suas doutrinas de homens, se você defende a verdade, o está escrito, o assim diz o Senhor, na íntegra, com toda a força da expressão, então você é um fundamentalista. Não precisa você matar, não precisa você explodir no meio de um povo, numa praça, como um homem bomba, não precisa. Assim mesmo você é taxado de fundamentalista. Aqui está o que disse o Papa Jesuíta, Papa Francisco. E isso corrobora, sem dúvida nenhuma, com esse vídeo que nós vimos anteriormente, da vacina esta que vai neutralizar essa força que pessoas de bom senso, pessoas verdadeiras,
pessoas sinceras, pessoas fiéis em seguir os princípios divinos, defendem com toda a inteireza do seu coração. Essa vacina é para neutralizar esses, porque aqueles que são indiferentes à fé, com a vez foi dada aos santos, não tem problema nenhum, não ameaça nenhuma para eles. E aqui está Papa jesuíta, Papa Francisco, dizendo que os fundamentalistas são esses. Isso é muito sério, é tremendamente sério. Francisco condena fundamentalismo religioso. Ele condena o fundamentalismo religioso. Em Washington, 24 de setembro de 2015, Eclésia, o Papa Francisco condenou hoje em Washington, perante o Congresso norte-americano, fundamentalismo religioso e a violência no mundo que vive em uma situação inquietante. Daí, fonte agência Eclésia, 24 de nove de 2015, ele condenou os cristãos que são sinceros, que defendem a verdade, a doutrina, a verdade que uma vez foi dada aos santos, aqueles que são, firmes no fundamento da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo, aqueles que não abrem mão, que procuram viver esta fé que uma vez foi dada aos santos, são fundamentalistas na percepção, na compreensão, no entendimento do Papa jesuíta, Papa Francisco. Aí está, ele está dizendo aí, ele condenou o fundamentalista. Para ele, esses são fundamentalistas. Você viu anteriormente quando ele disse, não precisa matar, não precisa ser um homem bomba, basta se posicionar de uma forma, como ele diz, radical, extremista, né? Ele diz, né? Fanática, as expressões que eles usam realmente, que na realidade vai finalizar no nome, é fundamentalista. Meus amados, isso é muito sério, é tremendamente sério. Se você não considera estas citações do Papa nem um pouco perturbadora, das duas uma, ou você não sabe direito o que é um fundamentalista, ou você está assistindo muita novela. Porque esta citação feita pelo Papa Francisco foi uma virtual declaração de guerra para todos os verdadeiros cristãos que creem na Bíblia de verdade. Então, quando você pensa em fundamentalismo, se lembra de islamismo, não é? Radical e terrorismo. Mas você sabia que o termo fundamentalista, originalmente, ele foi cunhado para definir cristãos? Foi originalmente. A palavra fundamentalista, o termo fundamentalista, foi criado para definir cristãos sinceros, fiéis, firmes na palavra, na doutrina. Houve algumas conferências bíblicas entre 1878 e 1897, chamadas de conferências bíblicas de Niágara. Fundamentalismo floresceu nos Estados Unidos da América por volta de 1901 e floresceu como resultado de cristãos querendo lutar contra a maré do secularismo e darwinismo e a autocrítica que estava invadindo a igreja para desafiar a verdade bíblica, e eles queriam a verdade bíblica de volta, e foi assim que surgiu o termo fundamentalismo. Atualmente, as 5 doutrinas, ou as 5 formas de definir um fundamentalista, 2 delas são: primeiro, se alguém crê que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, ele é um fundamentalista. 2, se o indivíduo crê na segunda vinda de Jesus Cristo, e que ele vai aparecer literal, física e pessoal,
esse indivíduo é um fundamentalista. Se ele crê desta forma, ele é um fundamentalista. Eu sei que pode ser duro para muitas pessoas acreditar que realmente o Papa Francisco ou qualquer outro bispo católico realmente creem que uma pessoa que aceita que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus e que Jesus Cristo irá voltar literalmente e pessoalmente à Terra, sejam pessoas dignas de ser definidas como fundamentalistas violentos, mas sabe o quê? É exatamente isso que eles pensam. Veja a seguir o que disse um bispo católico. Olha o que ele disse nesse vídeo. Pastor adventista do sétimo dia, você crê que o fim está chegando? Não necessariamente neste ano, mas acredito que está chegando. O que vai acontecer? Eu creio que está chegando e o que vai acontecer é o seguinte: de acordo com o relato bíblico, Cristo vai descer do céu com seus anjos. Ele está vindo para levar aqueles que o aceitaram e foram salvos por sua graça. Vai acontecer literalmente? Vai acontecer literalmente? Haverá um som de trombeta no céu? Com a voz do arcanjo e a aparição de Cristo, literalmente com seus anjos. Ele vem para levar aqueles que o aceitaram e creram nele. Vai resgatá-los desta terra e assim fará justiça. O céu vai abrir. O céu vai abrir. Vai descer com seus anjos e levar aqueles que foram salvos pela sua graça. Comentários. Espera um minuto. Ouçam isso, está tudo na Bíblia, certo? No Apocalipse. Está no Apocalipse e em Tessalonicenses, no livro de João, e depois há um período de 1000 anos que acontece neles. Há um período de 1000 anos, e os 1000 anos começam com a vinda de Cristo. Ele vem para levar, como eu disse, aqueles que foram salvos por sua graça. E aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus dá a todos a chance para aceitar a salvação gratuitamente, para os que o aceitarem. Portanto, não só Jesus do sétimo dia, a chance para os que aceitarem a Cristo, mas não muçulmanos ou hindus ou... No livro de João, capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele só leva os que creem nele. E o que quer dizer de crianças? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma declaração radical. É de fato radical. Desculpe, deixe-me terminar. Por isso concluímos que somente há salvação em Cristo. Salvação vem através dele. Ok. Nós já temos uma ideia. Já temos uma visão. Está na Bíblia, desculpe, está na Bíblia. Isso é fundamentalismo. E o fundamentalismo cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Esta é uma interpretação fundamentalista das Escrituras que mal compreende um trecho bastante poético do livro de Apocalipse. Mal compreende a visão de que Paulo no reino estava para vir imediatamente. E não daqui a 1000 ou 2000 anos. Mas como sabemos agora, esse foi um equívoco de Paulo e dos primeiros cristãos. Eles pensavam que Cristo estava voltando. Nós hoje trabalhamos com uma outra compreensão de base, mas está no Novo Testamento. Mas e daí? E as coisas do Novo Testamento? E o que temos é que reinterpretar à luz da crítica bíblica e da compreensão moderna das Escrituras. E esta abordagem fundamentalista não funciona. De acordo com o Papa Francisco e seu papado, cada grupo ou indivíduo que crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus ou que a segunda vinda de Jesus Cristo será um evento literal, físico e pessoal, esse indivíduo ou esse grupo
apesar de não advogarem nenhum tio de violência, mesmo que nunca bateram em ninguém, mesmo assim são violentos, de acordo com o Papa. E se há a oportunidade de apresentar esses grupos irão praticar atos de violência em nome de Deus, de acordo com o Papa Francisco. Loucura, desatino. Mas isso é que eles pensam. É isso que ele acredita e que ele defende. Você conhece algum grupo ou indivíduo assim? Que creem que a Bíblia é inquestionável e infalível palavra de Deus? E que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai voltar ao planeta Terra? Literalmente, fisicamente e pessoalmente pela segunda vez? E de que o Papa está declarando ao mundo que eles são violentos? Essa é uma afirmação muito perturbadora e perigosa, feita pelo homem ao qual o mundo está olhando como líder mundial de moralidade e pacificação. É sério, minha gente, é muito sério. Veja o que a palavra de Deus diz. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, está escrito, Daniel diz assim, 8, 25, lemos na palavra, ele diz assim, está aqui, ele diz: por sua habilidade será bem sucedido em suas manobras fraudulentas, fará planos mirabolantes e em plena paz exterminará a muitos, erguer-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem intervenção de mão humana. Sério, gente? Um verso ao qual todos os protestantes do passado, incluindo o Sir Isaac Newton, apontavam o anticristo como sendo o Papa. Se refere a ele e ao Papa, ao sistema papal, ao Papa em si, no momento em que vive, em que ele está no seu pontificado. Segundo algumas traduções na língua inglesa de Daniel 8:25, aqui, Daniel 8:25, diz que pela sua política também fará prosperar o engano. Na sua mão e no seu coração se engrandecerá. É muito interessante que a palavra de Deus diz que o Papa, pela sua política, vai causar que o engano, ou seja, a mentira e traição prosperem na sua mão, porque a palavra política ali significa inteligência, e de acordo com o ex-diretor da CIA, Oswald Humphrey, ele disse, abre aspas, a instituição jesuíta é a agência de inteligência mais avançada e formidável que já existiu, fecha aspas. Isso é sério, minha gente. Quem não conhece o juramento dos jesuítas? Quem não conhece o juramento? E ele, o Papa Francisco, ele fez o juramento dos jesuítas. É o primeiro Papa jesuíta. Ele fez o juramento dos jesuítas. É terrível o juramento dos jesuítas. Gente, é aterrador o juramento dos jesuítas. Eu não vou ler para você aqui o juramento porque é longo, mas é aterrador. É aterrador. Mas eu vou ler o juramento dos jesuítas. Diz, juramento dos jesuítas: eu, em presença de Deus onipotente e da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, declaro e juro
que Sua Santidade, o Papa, é vigário de Cristo e único verdadeiro chefe da Igreja Católica ou universal em toda a terra. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de Sua Santidade contra os usurpadores heréticos ou autoridades protestantes, e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores, inimigos da Santa Sé ou Madre Igreja de Roma. Prometo e declaro que farei quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como se me ordene fazer. Extirpá-lo-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei, vivos esses infames hereges, abrirei o ventre das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar execranda raça. Que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno e a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração a classe, dignidade ou a autoridade das pessoas quaisquer que sejam. Para isso consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem os meus irmãos camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e meus pés, enforcar-me, abrir meu ventre e nele queimar enxofre e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra, e que a minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. Aí está o juramento dos jesuítas. Está nos registros do Congresso nos Estados Unidos. Confessional Records, registro do Congresso dos Estados Unidos de fevereiro de 1913, página 3.263. Esse é o juramento dos jesuítas. Sabe, o Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta, por isso, como a Bíblia diz, pela sua política, ou seja, por sua inteligência essa treinada pelos jesuítas, ele está enganando a maioria da população mundial, não somente em trazê-lo à sua mão, fazendo que olhe para ele como alguém que tenha a autoridade de ser o principal agente da moralidade e pacificação, mas também está enganando aos habitantes da terra, fazendo que creiam que ele é o líder mundial mais humilde e piedoso que existe, ou que existiu, enquanto que ele, de acordo com a palavra de Deus, ele está magnificando a si mesmo em seu coração. Quando o Papa fez esta citação, que os fundamentalistas são violentos, e o que ele queria dizer era simplesmente isto: para que haja paz entre as nações, para que a unidade seja fomentada entre todas as religiões, os fundamentalistas têm que sumir, porque a unidade não pode coexistir com o fundamentalismo. Ele com isto está colocando em perigo a vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo.
que crê em toda a palavra de Deus, e que o Senhor e Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, um dia vai voltar para nos salvar, literalmente, pessoalmente, fisicamente. O Papa Francisco está afirmando, ou ele está, na realidade, armando uma guerra entre o povo de Deus. A Bíblia nos adverte que isso de fato acontecerá. Quando vamos para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, no versículo 17, nós lemos isto, aqui diz, 12:17, diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, foi guerrear com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É isso que a palavra revela. Apocalipse 13, verso 14 diz sobre esse poder papal. Diz, está escrito, Apocalipse 13, no versículo 4, aliás, diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Quem pode pelejar contra ela? Aí está os grandes da terra, os presidentes, os poderosos do mundo, se maravilharam perante a besta e deram todo o apoio à besta que saiu do mar, e adoraram-na. As religiões, líderes religiões das religiões do mundo todo, tanto cristãs como não cristãs, ou filosóficas, antifilosóficas, todos se dobraram no famigerado movimento ecumênico, cuja base foi lançada no Concílio do Vaticano II. Está feito o cenário. Agora vem um decreto de morte, um decreto dominical, muito em breve. E adoraram a besta. Há alguém que vai fazer guerra contra ele e vai vencê-lo? Será que há alguém que vai fazer guerra contra ele e vai vencê-lo? Porque a Bíblia nos diz em Daniel 8:25, lá diz: e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Esse poder se levantaria contra o príncipe dos príncipes, ou seja, esse poder do anticristo se levantará contra o próprio Cristo, mas sem mão será quebrado. O próprio Deus vai destruí-lo. Por isso a Bíblia nos adverte, em Apocalipse 13, verso 8, está escrito, Apocalipse 13, verso 8, nós lemos na palavra, diz assim, 13, verso 8, Apocalipse 13, versículo 8, diz: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estes, os perdidos de toda a terra, vão adorá-lo. Os perdidos que serão destruídos posteriormente, juntamente com este poder. Sabe, minha gente, por que os cristãos fundamentalistas estão sendo insultados por outros grupos cristãos? Por quê? Outros grupos cristãos de evangélicos estão sendo insultados por eles.
É um sinal dos tempos e da proximidade da perseguição, além da Igreja Católica e outras denominações que atacam os cristãos fundamentalistas. Vejamos alguns exemplos. Olha o que diz os presbiterianos do Brasil. Diz o seguinte: uma espécie de racismo teológico. Neste mesmo racismo não há lugar para amor, mas para o ódio teológico e sistemático. Aí é um certo professor presbiteriano do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não para só aí. Olha o que diz outro. O que diz, abre aspas, o fundamentalismo tem traços demoníacos. Isso aqui é um artigo de um jornal da Convenção Batista Brasileira. Isso é sério. Mas veja outro. Como acadêmico, vejo com consternação o mau uso das Escrituras pelos fundamentalistas. Esse é um certo doutor missionário da Convenção Batista Brasileira. Mas é o que diz aqui. Esse fundamentalista diz, esse outro diz assim: o fundamentalista é uma tentativa estúpida de limitar a Deus. Isso é o famoso escritor e neo-evangélico presbiteriano, numa abominável entrevista, bajulação ao bruxo cheio de demônios chamado de Paulo Coelho, já falecido. Gente, isso é muito sério. Outras citações a respeito do fundamentalismo diz: reprimir o fundamentalismo é uma urgente e principal prioridade para todas as religiões. Fundamentalismo é o maior inimigo da religião e a mais perigosa força do nosso tempo. Isso aqui é um membro do Comitê Central do Concílio Mundial de Igrejas, citado pela Pecusa News em 2006. Gente, e continua. Outros pensamentos, outras citações contra aqueles que são fiéis às Escrituras Sagradas, chamado de fundamentalista. Olha o que diz esse outro: tendo uma variedade de traduções disponíveis, encoraja que a Bíblia seja lida de uma maneira plural e ecumênica. Olha aí só. Tendo uma variedade de traduções disponível, é uma preciosa ferramenta na luta contra o fundamentalismo religioso. Aqui, gente, quem disse isso foi o secretário-geral do Concílio Mundial da Igreja, no WCC, em Genebra, no dia 23 de 1 de 2004. O N 23 de 1 de 2004. Sim, todos eles têm algo em comum. Todos eles odeiam o fundamentalismo, odeiam os sinceros de coração, odeiam aqueles que são firmes no assim diz o Senhor, aqueles que têm como prerrogativa de princípio de conduta o está escrito, não dogmas de homens, não pensamentos de homens, não o que o homem acha, não o que o homem pensa, mas o que está escrito na palavra de Deus. A fé que uma vez foi dada aos santos, a sã doutrina. O cristão fundamentalista, além de crer na infalibilidade da Bíblia, na segunda vinda literal de Jesus Cristo, ele também é identificado pela separação dos apóstatas e dos ecumênicos. Se ele age desta maneira, ele é um cristão fundamentalista. A palavra de Deus nos adverte. Olha o que diz Paulo aos 2 Coríntios, aqui no capítulo 6, verso 14, ele diz o seguinte, lemos na palavra: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há? Que comunhão da luz com as trevas? Paulo é muito enfático, muito direto. Não dá para ter comunhão.
Por isso somos chamados fundamentalistas e seremos perseguidos. Haverá decreto de morte em cima dos fundamentalistas. Fundamentalistas porque procuram viver na íntegra a palavra inspirada do nosso Pai eterno. Queridos, não podemos, disse uma escritora cristã, ela disse, não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. A escritora cristã Ellen G. White, no 4 BC, página 1141. Mas será que a igreja adventista está envolvida com o ecumenismo? Será? Eu digo igreja adventista, estou falando denominação adventista do sétimo dia? Será? Se a IASD é de fato fundamentalista, a resposta seria não, mas vamos apresentar algumas provas para chegar à conclusão dos fatos. Na verdade, vamos apresentar 3 provas para ver se de fato a IASD da atualidade está envolvida com o ecumenismo ou não. Primeira prova: festa dos 100 anos da UNASP, Cruz Ecumênica, com M de Maria, foi a atração principal, julho de 2015. Segunda prova: Charles Sandefur, presidente da ADRA, participa de encontro ecumênico na Catedral Nacional de Washington, no 16 de 3 de 2007. Terceira prova: ministro da música adventista tocou órgão durante missa realizada pelo Papa nos Estados Unidos, setembro de 2015, nos Estados Unidos, setembro de 2015. Os fundamentalistas do passado, sabe, gente, morreram na fogueira da Inquisição. Defenderam o direito de exercer a sua fé livre da ditadura religiosa e opressão papal. Os fundamentalistas do passado se separavam do Papa e de suas idolatrias. O catolicismo, que sempre foi antifundamentalista, usava a lei e os governantes para processar e matar os fundamentalistas. Hoje, os ecumênicos, traidores do Evangelho de Cristo e inimigo do fundamentalismo, fazem o mesmo e dão as mãos a todo tipo de apóstatas. Sinais de que Cristo voltará em breve. Pregar que Jesus é o Filho de Deus pode virar crime na Inglaterra. Sim. O importante pastor anglicano, o Michael Ovey, alertou que o ensino cristão tradicional, como acreditar que Jesus é o Filho de Deus, pode tornar-se crime no Reino Unido. Ele denuncia que a proposta do primeiro-ministro britânico, David Cameron, pode ser desastre para o ensino religioso do país. Aí está aí a fonte no Gospel Prime. Sinais que Cristo voltará em breve. Cristãos são qualificados como terroristas nos Estados Unidos. Você é um conservador, ao que diz a fonte. Você é um conservador, um cristão ou um libertário? Você se opõe ao aborto, ao globalismo, ao comunismo, à nova ordem mundial? Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias? Se você respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, saiba que você é um terrorista potencial. De acordo com documentos oficiais recentes do governo dos Estados Unidos, você já pode ser considerado um terrorista potencial, apenas por suas crenças religiosas. Estamos nos movendo para um tempo muito perigoso na história do nosso planeta. Está aí a fonte dessa denúncia.
Sinais que Cristo voltará em breve. Papa Francisco diz que é necessário um novo sistema de governo para salvar a humanidade. A mudança climática é real e perigosa. É necessário um novo sistema de governo global para lidar com essa ameaça sem precedentes. Esta nova autoridade política seria responsável pela redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. Disse o Papa Francisco em uma carta dirigida aos bispos católicos, segundo publicou o Independente. Sabe, é claro que estamos vivendo os últimos tempos. O cenário religioso, dominado mais uma vez por Satanás, está fechando o cerco contra a Igreja de Jesus Cristo. Essa verdadeira igreja está se identificando hoje como o nome e a história do movimento fundamentalista. O palco está sendo polarizado em apenas duas opções, dois polos. De um lado, o fundamentalista bíblico, legítimo representante da igreja verdadeira de Jesus Cristo, separada, perseguida e elogiada por Jesus Cristo em Apocalipse 3:10. Do outro lado, os apóstatas liberais das grandes denominações e por isso mesmo ecumênicos, dividindo o mesmo espaço com ateus, blasfemos, réprobos, a caluniar do fundamentalismo bíblico. Todos têm um inimigo comum: Deus e sua pura palavra, pregados pelo fundamentalismo. São eles que se prostituem com o governo, esses poderes que são contra o fundamentalismo. São eles que se prostituem com os governos, entregando aos mesmos a autonomia das igrejas, recebendo em troca os favores iníquos governamentais. Todos eles têm no seu círculo a abominação ecumênica, amaldiçoada por Deus. A Igreja Católica prostituta do Apocalipse, que comete prostituição com os reis da terra. Sim, comete prostituição com os reis da terra. Está arrebanhando todo o mundo protestante. Exagero? Exagero? Não. A religião mundial já está formada e tem o seu organograma prontinho nas Nações Unidas. O plano da nova ordem mundial inclui a exigência do Vaticano em indicar o Papa Católico Romano como o novo líder global de vindoura religião mundial do Anticristo. O plano satânico inclui a globalização de 4 instituições que serão entregues de bandeja ao Anticristo: um governo mundial, uma força armada mundial, uma economia mundial e uma religião mundial. Com essa última é que os ecumênicos estão nos fazendo o favor de colaborar. Todos os caminhos do mundo religioso, denominacional, levam a Roma, diz eles. Você pode ver agora como a maior parte do mundo está inclinando a cair sobre os seus joelhos e adorar a besta. Só aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que têm a sua roupa lavada no sangue de Jesus Cristo, só aqueles que agora caem sobre a rocha, Cristo Jesus, e se quebram, volta-se a Ele. Arrependimento, volte-se a Ele em oração, peça-lhe a sua graça, peça-lhe o seu poder para viver uma vida de vitória sobre o pecado, em oração e estudo de sua palavra, desenvolvendo um caráter que reflete o caráter do nosso Salvador. Somente aqueles que têm esta experiência terão seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não se maravilharão após a besta, não. Como sempre, quer goste, que não, a verdade é a verdade. Queridos, amados, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
1 Pedro 4, 7. Conhecereis a verdade vos libertará. E não se esqueça, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.